Parte 1. Capítulo 1. Eu, lagarta. Sua complexidade ultrapassa os meus sentidos. Suas respostas vão além das minhas perguntas. Seu jeito de me ver vai além do que eu acredito ser. Sua maneira de planejar sempre me pega desprevenida. A forma como você lidera o tempo me faz perceber que os dias são como um fragmento, revelando aos temporais aquele que é atemporal. Sua forma de amar me motiva a lutar pelo que eu acredito, assim como você lutou por mim. E no modo como você me surpreende, eu provo que sua essência é capaz de ultrapassar o tempo e o espaço. Em sua rotina habitual de trabalho, um carpinteiro começa seu serviço novamente construindo todos os móveis de uma casa. Faz toda a mobília utilizando o melhor modelo de madeira para criar sofisticadas peças que vão ser direcionadas para uma mansão no centro da cidade. Para a cozinha, ele faz vários armários com repartições dispostos por todo o cômodo e adiciona treliças resistentes. No centro dela, coloca uma mesa com 4 cadeiras, todas trabalhadas em arabesco. Para a copa da casa, constrói uma estante feita para decorar e dispor livros e objetos do futuro morador. Adiciona no cômodo a estrutura de um piano com uma linda cauda, para atrair a atenção de quem entra na casa, e posiciona perto da passagem que leva para a sacada. Direciona aquela estrutura até um especialista para colocar as teclas, posicionar as cordas e, por fim, o destina para um bom afinador. Claro, ele também elabora uma mesa retangular e a posiciona naquela copa, para o futuro morador receber toda a família e seus amigos. Já na sala ao lado, cria um painel de madeira rústica para instalar televisão, com espaço para dispor aparelhos eletrônicos em uma das paredes. A suíte principal da mansão é grande e inclui uma cama de casal trabalhada na cabeceira, esperando pelo colchão que iria chegar. Aquele quarto possui grandes janelas e uma maravilhosa sacada, direcionada para o quintal dos fundos. O closet contém uma grande treliça para a cortina que cobriria uma parede inteira e naquele cômodo estão dispostos vários armários com diversas repartições para calçados, camisas, joias e tudo que um casal poderia desejar. As outras 4 suítes também receberam grande atenção para que toda a família pudesse ficar confortável. Aquele lugar estava preparado para receber seu morador, e com certeza ele seria muito feliz lá. A casa seria o lugar onde passaria seus momentos em família e consolidaria sua vida. Havia somente um detalhe que poderia comprometer aquela mudança. O futuro inquilino daquela mansão nunca tivera a oportunidade de entrar em uma casa ou conhecer alguém que morasse em uma. Ele nem ao menos havia estado em um estabelecimento. Portanto, não era familiarizado com móveis ou com o interior de nenhuma instalação. Ele não tinha ideia de qual seria a finalidade de um local, senão apenas para não tomar chuva em momentos desnecessários ou para poder se isolar do mundo afora quando desejasse. Portanto, tudo que havia em seu interior era desconhecido para ele, tanto em sua estética quanto em suas funções usuais. Mesmo convivendo com suas necessidades humanas, o morador não sabia para que serviria uma cadeira, se o chão lhe parecia confortável. Desconhecia o objetivo de uma cama, pois dormia no mesmo lugar onde se sentava. Não sabia para que serviria uma mesa, se ele podia segurar o prato em uma das mãos e comer com a outra. Muito menos iria reconhecer a diferença de uma copa para uma sala de televisão, ou saber para que serviria um banheiro, afinal, seus banhos eram feitos quando a chuva caía sobre ele. Seu conhecimento sobre o que vai além de saciar suas necessidades é limitado, e só o que ele fazia era o que seu instinto o condicionava para suprir suas urgências, comer, se sentar e dormir. Se este homem recebesse uma casa, com certeza se sentiria muito grato, mas saberia fazer o uso correto dela? Provavelmente apenas de forma parcial, mas nada que fosse específico.
Com o tempo, ele se acostumaria com as cadeiras e poderia entender por que elas possuem a medida correta das suas pernas e costas quando ele se senta. Mas quanto tempo levaria para isso? Como ele entenderia a função de um closet e da treliça que está lá para acobertar o sol como uma cortina? Ou aquele grande instrumento com teclas brancas e pretas? Pensaria em qual seria o motivo de tantos armários em cada cômodo, se ele não tem nada para guardar e nem o conhecimento dessa possibilidade? Como ele classificaria ser a função de tantos cômodos dentro de uma casa só? Ele mal podia entender a função das paredes e do teto solar. Se o carpinteiro apenas entregasse a casa para ele, o morador passaria a vida tentando acertar o propósito de cada objeto e de cada cômodo, e mesmo assim ainda não compreenderia a serventia em sua plenitude. Felizmente, não é dessa forma que o carpinteiro trabalha. Ele não responsabiliza o morador por algo que não cabe ao mesmo decifrar. O carpinteiro está pronto para entregar a casa ao homem, assim como fez da última vez, e junto com ela oferece a cada futuro morador um livro. Dentro dele está escrito tudo o que é preciso saber antes de ser proprietário de um estabelecimento. Lá está explícito a função de cada móvel, como utilizá-los corretamente e como mantê-los conservados. Havia até mesmo um manual de como aprender a tocar piano. O benfeitor pensava em tudo e tinha ali exatamente todas as respostas para as questões que iriam importunar a mente do homem na rotina entre ele e a casa. Decide mandar uma carta convidando o futuro inquilino para encontrá-lo e buscar a sua escritura. O homem recebe o convite e, muito satisfeito por ter sido escolhido, vai até seu criador para recebê-la. Agradece ao carpinteiro por confiar nele para fazer uso do imóvel, transborda de gratidão no momento em que o recebe, mas joga fora o manual ao sair de sua presença. Ele não se importa com o fato de não saber fazer uso dos móveis, dos cômodos ou entender as funções de tudo que existe dentro daquele espaço. Queria apenas ter a liberdade de desfrutá-lo da forma que desejasse. Sua satisfação estava em possuir uma área reservada para poder chamar de sua. O problema era não saber administrá-la e desfrutar dela em tudo que poderia lhe oferecer. Ele, mesmo assim, se sentia completo pelo que tinha e se alegrava com as infinitas possibilidades que a casa lhe traria. As pessoas que passavam naquela rua pararam para admirar aquela grande mansão e imaginavam quão gratificante deveria ser morar lá. Se alegravam pela conquista daquele homem e muitos reconheciam as boas ações que aquele carpinteiro fazia entre eles quando os presenteava com este novo estilo de vida. Os vizinhos que moram ao redor da mansão a apreciam e espiam pelas janelas a estrutura da parte de dentro. O morador gosta de ser admirado e se alegra com a casa e os vários objetos que, para ele, servem para serem contemplados. Tudo que a casa possuía acabou recebendo várias funções. Isso iria depender da imaginação do homem e daquele determinado momento, ou simplesmente dependia do que ele precisava. O morador já havia experimentado deitar-se em cima de todos os possíveis móveis. Experimentou até mesmo dormir embaixo da mesa que estava na copa, e achou muito aconchegante. Cada dia que se passava, ele descobriu uma qualidade nova naquele lugar. Diante de dias nublados, de repente surgia um dia quente e com ele um cenário maravilhoso de pôr do sol refletindo em sua sacada. Como poderia imaginar que um dia apreciaria o sol daquele ângulo, tão alto e limpo, longe dos automóveis e tão mais alto do que eles? Decide passar a tarde admirando a paisagem e percebe que a grade daquela sacada estava ali oportunamente, pois se não fosse por ela, provavelmente já teria se atirado, distraído. Ali, sentado no chão, quase tirando um cochilo, avista alguém acenando para ele do outro lado da rua. Aperta bem os olhos e percebe que é o criador de sua casa, o carpinteiro. Em uma curta conversa, o morador decide convidá-lo para entrar. Ao subir as escadas em direção à entrada,
O carpinteiro se alegra em ver seu trabalho sendo motivo de prazer para aquele morador. Avista a grande porta de madeira que ele projetou com diversas trancas para proteger o homem e repara que ela já estava aberta e que as chaves nem estavam ligadas às trincas. Ele dá um sorriso e pergunta se o morador não acha arriscado alguém querer invadir a mansão. O homem não entende aquele comentário, mas devolve com uma risada sem graça. Os dois entram quietos na casa. O carpinteiro repara que o cômodo de entrada está praticamente do mesmo jeito de quando ele esteve lá pela última vez, há meses atrás, exceto por alguns móveis estarem fora do lugar e o espaço estar mais sujo. Ele atravessa o cômodo com o morador até a sala de estar, onde se encontrava a vista do pôr do sol, e se acomoda em um dos assentos mais confortáveis que havia elaborado. Isso segundo a opinião dele. O morador decide imitá-lo pegando o segundo assento que estava encostado no cômodo, em que ele nunca tinha reparado até o momento. Percebe o quanto é confortável acomodar suas costas e braços nele e o quanto fazia sentido usá-lo para se sentar e relaxar, mas esconde sua ignorância para não ser julgado pelo benfeitor. Naquela tarde, observando o lindo cenário por meio da janela, aquela casa transmite um novo sentido para o homem. Ele se sente confuso e ao mesmo tempo esclarecido. Talvez a melhor opção para fazer uso dela não seria pela liberdade, mas pelo conhecimento. O carpinteiro percebe a visão simplória do morador sobre a mansão e decide ser franco. Passeia com ele pelos cômodos, dando suas considerações sobre o uso de cada móvel. Dá a ele novas ideias sobre o espaço disponível e orienta sobre a melhor maneira de utilizá-lo. O morador não tinha ideia do quão limitada era a sua visão sobre aquele lugar e sobre cada móvel disposto na casa. Passou então a admirar ainda mais cada detalhe que possuía e a sonhar com projetos para incrementá-la, agora que sabia do que cada móvel e cada espaço se tratava. Planejou adicionar um colchão para que pudesse dormir confortável, uma pia na cozinha e nos banheiros, cortinas para as treliças e, enfim, iria aprender a tocar piano. Incluiria todos os detalhes para aproveitar ao máximo o que estava disponível para ele. Aquele encontro trouxe ao morador o reconhecimento do quão limitada era a sua visão diante do horizonte que o carpinteiro tinha para lhe oferecer. Provou que o Criador reconhecia suas necessidades muito melhor do que ele mesmo e sabia exatamente como satisfazê-las. Conduziu-o à consciência de que, se quisesse desfrutar completamente de sua vida naquele lugar, ouvir ao benfeitor seria sua única e suficiente escolha.